Bom dia para você que está em casa também. Deus abençoe você. Deus te encha de força, poder, e realize na sua vida o que Ele pensou ao te permitir nascer. Eu vou repetir o que eu disse. Que o Senhor realize na sua vida o que Ele pensou ao te permitir nascer. O que está por trás dessa frase? Você já parou para pensar que algumas pessoas no planeta o Senhor Deus separa de uma forma especial para que a soberania dele se estabeleça? Do que eu estou falando? Lá no início do mundo, antes que o mundo pudesse ser criado, lá quando haviam só pedras e o Senhor Deus veio então organizar a criação, porque a terra era sem forma e vazia. Deus havia jogado no universo vários pedacinhos de material inorgânico. Consegue entender o que eu estou lhe falando? E então um dia Ele vem aqui e começa a organizar a criação, traz vida para dentro da criação. Quantos de vocês entendem isso? Compreendem? Então ali o Senhor Deus faz o planeta Terra com um propósito. Presta atenção que eu quero lhe dizer. Ele fez o planeta Terra com um propósito. Qual propósito foi? De repovoar o céu. Ele já tinha outros mundos. Ele já tinha filhos no universo todo. Ontem à noite nós saímos para olhar as estrelas, né? Foi bom aquele momento? Vocês olharam por onde vão viajar? Sim ou não? Nós daqui uns dias vamos lembrar, puxa, nós estávamos olhando de lá, agora olhamos de cima para baixo. Vai ser assim, vai ser isso, vocês vão ver. E nós vamos dar sorrisos que não acabarão mais nunca. Nós passaremos por momentos muito especiais e gloriosos na nossa linda viagem em direção à eternidade. No entanto, queridos, presta atenção. Os irmãos que temos nos mundos não caídos, eles são mais antigos do que nós. Eles foram criados antes de nós. Um dia o pecado aconteceu. E o Senhor Deus perdeu alguns filhos dos anjos. Olha bem isso aqui que eu vou te contar. O pecado faz isso, faz separação entre pessoas. E não somente separação entre pessoas. Destrói união, destrói aproximação de alma e torna a pessoa, infelizmente, olha o que eu vou te falar, sem condição de vida. Satanás e seus anjos só estão vivos porque Deus está dando um prazo para eles. Por terem se separado da fonte de vida, é como isso aqui, ó. Vocês só estão ouvindo esse microfone porque tem alguma coisa que liga a tomada à energia. O que dá vida para ela é estar ligada à tomada. Assim são seres humanos. Enquanto estivermos ligados a Deus, enquanto estivermos ligados ao Deus eterno, temos vida. Satanás e seus anjos se desligaram. E por que não morreram? Porque Deus tem misericórdia. Está dando um tempo. Para quê? Para Satanás e seus anjos? Para eles se arrependerem? Nunca. Para provar aos outros filhos qual é o resultado de quem anda longe de Deus. Entendeu isso? Sim ou não? Agora, para os seres humanos é outra situação. Te assusta agora que vocês precisam entender. Deus havia perdido 1/3 dos anjos do céu. E Ele precisava restaurar essa quantidade de seres. Para isso Ele criou a terra. Nós fomos criados com esse propósito. Repovoar o céu. Repita comigo. Fui criado para repovoar o céu. Você não está vivo sem uma razão específica. E não é só essa razão. Você vai repovoar o céu. Agora que vem uma parte importantíssima. Eteliane, abre bem seu ouvido e leve isso para onde você for, minha mana. Minhas amigas europeias, leve embora. Lá para a Europa. Falem para os seus irmãos que eu vou dizer agora. Você não só vai repovoar o céu. Você será uma testemunha viva diante de todo o universo do que é a redenção do Senhor Jesus, que ser algum que nunca pecou consegue entender. Você consegue. Quem muito pecou, quem muito foi perdoado, muito compreende e muito ama. Você amará como você nunca
nunca imaginou na vida que vai ser capaz de amar. E ainda vou te dizer você não vai amar só lá, você vai amar aqui. Você vai amar seus irmãos. Peça a Deus isso: Senhor, me encha de amor. Me encha de discernimento espiritual, Senhor. Me encha do teu poder. Eu quero amar meus irmãos. Você vai amar quem não é amável. Qual é o suprassumo da mensagem da Bíblia? Esprema a Bíblia. Amar o que não é amável. Amar o que não vale nada. Lutar por quem não presta. Lutar por quem não é nada. Lutar por quem te incomoda. Lutar por quem te judia. Foi assim que o céu fez, sim ou não? É assim que o céu faz. Então ele cria o planeta passa para o lado de Satanás. E o que é que ele faz? Olha o que eu vou te dizer. O planeta tinha sido criado com um propósito. O propósito de repovoar o céu. De serem, olha o que eu vou te dizer, que coisa tremenda. De serem, diante de todo o universo, uma prova viva do amor de Deus. Só que quando ele criou você e permitiu que seu pai e sua mãe gerassem você, ele tinha algo poderoso para a sua história como pessoa. Ele queria: você deixa eu usar você para o propósito de salvação, para mostrar o meu amor? Você permite? Para isso eu tenho os meus métodos. Você deixa eu fazer o que eu quiser com a sua vida? Esta é a grande e poderosa pergunta que Deus faz para todos os seres. Você vai deixar, moça? O que Deus quiser. Você vai permitir, Cauã, você vai permitir que Deus faça o que Ele quiser com você. E se forem frustrar os seus planos? Se os planos de Deus frustrarem os seus? E se eu disser que frustrarão os seus planos, os planos de Deus? Você vai permitir, Denise? Gisele, você vai deixar? Cadê Ioná? Onde está Ioná? Ioná, você vai deixar? Vai permitir que Deus faça o que Ele quiser? E se o que Ele quiser fazer para restaurar a história da redenção, para levantar um povo na terra, para mostrar o amor dEle, for você ficar doente? Mas muito doente a ponto de morrer. E ter certeza absoluta que iria morrer por causa da doença. Não foi o ano bíblico de hoje? Sim ou não? Foi ou não? Quem era Eliseu? Quantas histórias fantásticas você tem sobre a vida dele? Quantas coisas grandiosas você encontra? E o próprio ano bíblico diz que não se levantou sobre a terra um profeta tão fiel e leal, que fizesse tanta diferença no trabalho do Senhor, como Eliseu fez. No entanto, ele adoeceu de uma doença que era para a morte. Vou te contar uma coisa então. Olhe bem. Dentro de algum tempo, por misericórdia, Deus vai ter que executar uma coisa. O que eu falei? Pensa aí, repete. Dentro de algum tempo, Deus vai ter que fazer algo que é estranho demais para Ele, mas Ele vai ter que fazer. Sabe o quê? Destruir pessoas. Só que Deus já faz isso antes. Vai chegar o dia que todos os ímpios terão que morrer, sim ou não? Mas algumas vezes Ele faz isso antes. Quando eles chegam num nível tal de pecaminosidade que não tem mais jeito, o Senhor Deus os destrói. Foi o que Ele fez com a casa de Acabe. Fez isso ou não? Sim ou não? Tinha alguma chance ainda de alguém na casa de Acabe ser convertido? Não. E eu preciso comentar uma coisa que eu espero que seja um conforto ao seu coração. Quando Deus leva alguém ou permite que alguém morra, é porque Ele já fez tudo o que podia por aquela vida. Ou a pessoa está completamente salva, ou ela está completamente perdida. Você tem que aprender a confiar na soberania de Deus.
Ele sabe o que Ele está fazendo. E dentro do propósito celeste, no grande plano, imagine Deus desenhando um plano. Porque Ele não precisa desenhar nada, tá? Está aqui na cabeça dele. Eu estou falando isso para vocês, para que vocês entendam da forma humana. Imagine Deus desenhando um plano. Eu vou fazer isso aqui primeiro, vou trazer tal pessoa para envolver-se nesse pedaço, tal coisa aqui, mais aqui, mais aqui. E no final, eu vou levantar gente como Luciene, vou levantar gente como Ioná, como Simara. Eu vou fazer nascer estas pessoas, vou fazer com que elas venham à vida, que elas estejam aqui. Carla, eu preciso da Carla. E eu preciso da Carla casada exatamente com o esposo dela, para que meu plano funcione. É bonito até aqui, sim ou não? Mas e se o Senhor Deus, no plano dele, disser: eu preciso dessa vida tão entregue, eu preciso dessa vida tão minha, que eles deixam eu fazer qualquer coisa que eu quiser? Por exemplo, se o Senhor Deus provar, diante do universo, através da sua vida, que mesmo você sofrendo, você não desonra a Deus, você deixa isso acontecer, sim ou não? Por que Deus vai precisar usar a vida das pessoas, a vida dos seres humanos, a vida daqueles que estão aqui? Porque Ele é o dono da sua vida. É Ele que manda. É Ele que diz o que tem que fazer. Eu não sei se vocês já pararam para perceber, mas todas as nossas vontades só estragam os planos de Deus. E nós vamos chegar a uma certa idade compreendendo uma coisa: puxa, eu deveria ter feito o que Deus pediu, só que é tarde, não dá para voltar atrás. Nós deveríamos ter duas vidas, querida irmã. Uma para ensaiar, outra para viver. Mas a gente não vive assim. Não dá certo. A gente, quando vive, vive, e acabou. Quando a gente olha para trás, não devia ter feito tal coisa. Mas agora você pode parar onde está e começar um final diferente, sim ou não? Então está na sua chance, agora é a sua chance. Deixa Deus agir, ainda que seja para sofrer. Deixa Deus agir. Não tome decisões para satisfazer seu coração. Esta foi a grande guerra do que Deus esteve mostrando durante tanto tempo. Esta foi a grande guerra que acontece no coração do povo. No ano bíblico de hoje, nós vimos Jeú massacrando a casa de Acabe. Não sobrou um. E por que Deus não deixou sobrar nenhum da casa de Acabe? Já tinha dado todas as chances que podia para aquele povo. Sim ou não? Lá estava Jezabel ainda. Precisava matar a Jezabel? Sim. Jezabel era o início não. Era um dos pontos principais da queda da casa de Acabe. Era ou não era? Que terrível uma mulher que não sabe seu lugar, que não ajuda, que só atrapalha. E que atrapalha muito, e que atrapalha com maestria. Sim ou não? E aí Jeú foi em direção a ela. E interessante, gente, que eu quero que vocês observem um detalhe. Abre a sua Bíblia em 2 Reis 9. E eu quero comentar uma coisa agora, que todo mundo dentro dessa igreja, você que está me ouvindo aí onde você está, alunos da escola de profetas, observem essa parte principal aqui, por favor. Por favor, eu preciso que alunos da escola de profetas abram sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 9. Todo mundo leu? Todo mundo fez? Eu vou te chamar a atenção para algumas coisas bem rápidas, eu vou dar uma pincelada em algumas situações, mas eu vou me ater a alguns pontos, para vocês entenderem aqui alguns detalhes. Olha isso aqui. Eliseu chamou um dos filhos da escola de profetas e falou: vai lá ungir um homem para mim. Você vai levar um vaso de azeite e você vai encontrar este homem e vai ungí-lo. Como era o nome do homem que Eliseu tinha recebido a ordem para ser ungido? Jeú. Olha para cá agora. Jeú seria ungido, sim ou não? Rei de Israel. Quem que Deus mandou que ungisse a Jeú? Não. Um discípulo da escola de profetas, sim ou não? Olha aqui o que você precisa entender. Aí lá foi esse homem com um vaso de azeite encontrar Jeú para ungí-lo, a mando de Eliseu. Não foi isso? Quando vai chegando, olha o que eu vou te dizer aqui. Verso 11.
Saiu Jeú aos servos do Senhor, que é os servos da escola de profetas, e perguntaram: vai tudo bem? Olha aqui o que eu vou olhar para você agora. Por que veio a ti este louco? Respondeu Jeú. Bem conheceis este homem. E o Senhor fala: olha para cá, como é que era que chamavam aos alunos da escola de profetas? Gostou, Carla? Como é que eram chamados? Quem que pensava isso dos loucos? O povo da Síria? Quem que pensava isso? Hein, Joana? Você pensa que eu sou doida, Joana? E o pior é que ela ainda faz assim, ó. Irmãos, a luta, a guerra não vem de agora. É uma luta antiga. E você tem que saber como agir por isso. O que o rapazinho aqui da escola de profetas fez? Manu, arrancou os cabelos, ficou chateado, bravinho. Não vou ungir ninguém, estão me chamando de doido. É isso? O que ele fez? Continuou o trabalho dele, sem problema. Você ouviu isso, servo? Continuou o trabalho dele, viu, Gisele? O que Deus tinha mandado ele fazer foi lá ungir o Jeú. Jeú se torna rei de Israel. Ainda diz: olha, Jezabel vai ser morta, você vai matar Jezabel. E os cães vão comer a carne dela. E, terrível, né? Jezabel, antes de saber que ele vem, o que ela faz? O que ela fez? Pintou os olhos, né? Se ajustou toda, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. O que ela desejava com isso? Seduzi-lo. O que ele fez? Manda tirar essa louca daí, essa maldita, e jogou ela da janela para baixo. E depois ainda disse: pega o resto dessa maldita e ela é filha de um rei, vai, enterra. Foram lá tentar enterrar, não encontraram nada. Porque uma morte, os cães tinham comido, né? Porque uma morte tão ruim para uma mulher que viveu nessa terra, que tinha nascido com um propósito? Respondam. Ela também tinha nascido com um propósito, sim ou não? Tinha. Quem usou-a para a miséria? Ela tinha nascido por um propósito celeste? Sim. Sim. Pode acreditar o que eu estou lhe dizendo. Deus não permite que ninguém nasça nessa terra sem ser uma das pessoas candidatas a cumprirem o lugar dos anjos no céu. Todas as pessoas que passaram por essa terra, Deus as havia feito nascer para o propósito celeste. A única predestinação que existe é de salvação. Nós todos somos predestinados para salvar-nos. Nós é que estragamos no meio do caminho. Ela estragou a vida dela. Deus pensava, Márcio, acredite que eu estou lhe dizendo, salvar Jezabel. Por isso mandou tantas ajudas. E assim ele faz com todos nós. Ele manda ajuda após ajuda. Ele manda alerta após alerta. Ele manda uma pessoa falar. Você vê um negócio. O Senhor Deus te leva todo o tempo para este caminho, para te tirar do atalho do mal. Faleceu. Jeú extirpou o culto a Baal, sim ou não? O povo de Israel estava crescendo. Olha, Jeú estava trabalhando pelo Senhor, né? E tornou... Olha, uma coisa interessante, alunos da escola de profetas. O que foi que Jeú fez? Ele transformou a casa de Baal no quê? Em quê? Latrina. Está escrito isso na Bíblia hoje, no capítulo 10, verso 27. Também quebraram a coluna de Baal, derrubaram a casa de Baal e transformaram-a em latrinas até o dia de hoje. Estão vendo isso, sim ou não? E Jeú, muitas vezes, não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor. E trabalhou em cima de alguns pecados, né? Infelizmente. O nome Atalia, lembra vocês alguma coisa? O que lembra vocês? Uma pessoa boa ou uma pessoa terrível? Disse aqui o Wellington, terrível. É terrível ou não? Terrível. Todas as pessoas que não quiserem mudar sua vida diante de Deus, sofrerão este resultado. O resultado da miséria, senhores. Essa é a realidade. Este era o que estava na Bíblia. E o que Deus nos mandou ler hoje, no ano bíblico, capítulo 21 do livro Profetas e Reis, traz o fim do ministério de Eliseu. Eu queria pincelar com vocês estas informações. Alguns Deus vai matar no último dia, depois do milênio. O Senhor Deus terá que exterminar para sempre
algumas pessoas. Algumas eles já faz dormir agora, durante o tempo de vida nessa terra. As pessoas muito más. Olha que interessante. Ele teve que fazer isso com algumas pessoas, né? E algumas pessoas Deus faz dormir salvas, ainda que tenham passado muitos problemas, ainda que tenham passado muitas dores e angústias. Posso ser clara com você? Querido irmão e querida irmã, não amaldiçoe as dificuldades que você está vivendo. Não sofra demais por causa das dificuldades. Trabalhe com as dificuldades. Há bênçãos atrás delas. Pergunte para Deus, qual é o teu propósito, Senhor, ao permitir isso na minha vida? Qual é o teu propósito ao fazer isso na minha vida? Qual é o teu propósito ao permitir que isso me aconteça? Me ajude a sair disso como uma bênção, Senhor. Me ajude a enfrentar o problema de maneira que tu sejas glorificado. Por quê? Abre agora seu ouvido para você entender. No final, quando Deus fizer o epílogo, no último minuto, último segundo da história da terra, quando o Senhor Deus tiver terminado a história do pecado, e vai então começar um intérmino dia de felicidade, isso vai acontecer ou não? Naquele dia da morte de todos os ímpios, nós, pela graça e poder de Deus, seremos nós, sim ou não? Sim. Vamos estar dentro da cidade. Amém. Fora da cidade vai estar uma multidão de ímpios. Será então só nessa época que Deus limpará dos olhos toda lágrima. Nunca será limpa dos olhos antes disso. Nós choraremos e sofreremos muito ainda com coisas que veremos. Quero que vocês saibam disso. Mas naquele dia, quando tiver uma multidão dentro e uma multidão fora, nós, pelas paredes da cidade santa, conseguiremos ver, porque as paredes são de ouro transparente, você consegue enxergar de dentro para fora e de fora para dentro. Haverá uma diferença tremenda entre os que estão dentro e os que estão fora. Os que estiverem dentro estarão altos, 1000 anos de mudança, tanto intelectual, física, de todos os tipos de mudanças que você pode imaginar. Com os de dentro, nós subiremos com esse tamanho, mas depois do milênio vocês vão ver que mulher zona alta que eu vou ser. Uma maisona. Mas vocês também vão estar grandes, né? Vocês vão estar muito altos. Vocês vão estar sem um fio de cabelo quebrado. Pode imaginar isso? Nada no coração que faça mal. Tudo vai ter terminado. Tudo que existe de mal terá terminado. Você estará dentro de um plano que Deus tinha planejado do início. Você estará ocupando o lugar daqueles anjos. Nós somos uma raça separada de todos os seres criados. Nós iremos para o céu, para um trabalho específico, para a eternidade com um trabalho específico. Nós visitaremos junto com Jesus todos os mundos não caídos, como um povo especial, colhido da terra, resgatados por seu amor, igual a Jesus. Amém. Nós não seremos deuses não, tá? Não estou falando isso. Mas Ele é o único no céu que tem semelhança humana. Nossa, que coisa linda, né? Que coisa perfeita, que coisa bonita. E Ele está ligado a nós por laços que nenhum outro ser está. Ele é o nosso Redentor. Nós somos dele e viajaremos com o Senhor. Mas há uma coisa poderosa para te contar. Dentro da cidade, os seres que estão lá terão compreendido toda a redenção. Terão compreendido as vidas, terão passado 1000 anos estudando as histórias tristes dos que não foram. Fora da cidade, as pessoas terão ressuscitado cheias de doenças, estraçalhadas na mesma altura. Imagine isso. Como é que vai ser? Que diferença é essa? Imagine o contraste. Terão ressuscitado na mesma altura que morreram, no mesmo fio de pensamento que morreram. Aqueles que morreram correndo de uma polícia, vai acordar como? Cadê? Onde é que está a polícia? Porque eles vão acordar no fio de pensamento que morreram. Cheios de ódio, os que morreram gritando contra Deus, os que estavam numa batalha, aqueles que estavam com uma espada na mão, os que estavam com uma arma, eles vão acordar do mesmo jeito. Será um momento de terror, imagine. E terão um tempinho ali com Satanás, e verão claramente Satanás e seus anjos, né? O grupo que eles escolheram. Quando a cidade santa desce com os salvos, e fora estão os ímpios,
Eles de fora olharão para dentro da cidade num certo momento e vão dizer, eu poderia ter estado lá. E como sempre, é uma característica do pecador, jogar a culpa no outro, não assumir a culpa. Eles vão dizer, eu podia ter estado lá, mas eu tive uma mãe muito ruim. Cada um de nós, cada ser humano gosta de dar desculpas. Mas naquele dia, aqueles de fora darão desculpas como você nunca imaginou. Olha, eu podia ter estado, mas eu nasci numa favela. Eu podia estar lá. Eles vão querer dizer que o motivo pelo qual não foram aptos para chegar lá no céu foram as circunstâncias. Vocês estão entendendo isso ou não? Só que isso não acontece. Dentro da cidade, para cada pecado de fora. Aqui você vai entender por que Eliseu morreu doente. Para cada pecado de fora, cada acusação que um ser humano fará, porque na verdade está acusando é Deus. Olha o que Deus fez com a minha vida. Me fez nascer mal, me fez ter um marido que não presta, me fez ter uma situação horrível. Meu marido olhava pornografia. Era por isso que eu fiquei tão azeda. Olha, minha mulher não valia nada, minha mulher era terrível, por isso que eu fiquei assim. A gente tem sempre motivos, a gente dá razões, a gente dá desculpas para sermos maus. E as dificuldades não podem fazer isso conosco. Nós temos que aprender a viver acima disso. Por isso orar, por isso pedir a Deus. Na verdade, o nome disso é milagre. Conseguir viver dentro de um problema com um nível de espiritualidade, de amor. Isso é milagre. Entendeu o que eu estou falando para vocês? É por isso que você está aqui. Por isso que você está aprendendo. Por isso que eu estou insistindo a você para orar. Orar. Vá orar. Vá buscar a Deus. Entendeu isso? Isso não é uma opção, é a única opção. Não é uma saída, não é um atalhozinho. É a única coisa que existe para realizar transformações nas vidas. Entendeu isso? Então, de fora, alguém vai dizer, olha, eu tive uma desgraça de vida, eu tive uma doença horrorosa, eu tive uma dor tão grande que eu não consegui vencer. Dentro da cidade, Deus terá alguma pessoa que se permitiu Deus ser soberano, porque Deus fala, olha, eu preciso que você fique doente de tal coisa, porque eu preciso provar que mesmo doente você não vai fazer o que a outra vai fazer. E aquela pessoa então resigna, fica com a vida transformada e diz, Senhor, eu aceito o que o Senhor quer dentro do teu plano. Quem entendeu o que eu estou falando? E lá, amém. E lá naquele dia, ela vai dizer dentro da cidade, eu também tive com a mesma doença que você. Eu também nasci na favela. A outra vai dizer, eu também tive um marido que não presta. Eu também tive tal situação com meu pai e minha mãe. Eu também tive tal. Todos, para cada pecado de fora, que não teve solução, Deus terá um dentro da cidade que vai provar que poderia ter sido salvo, sim. Para todo o pecado. O que significa isso, querida filha? Olhe bem, não existe nada nesse planeta que possa separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. 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 Ouviu, vigília? Nada. Eliseu entendeu isso. E ele vivia à sombra da onipotência. Eliseu viveu a altura, a altura do Deus eterno. Ele vivia a altura do chamado. Deus falava tanto com esse homem, que a expressão das palavras de Eliseu eram da boca do próprio Deus. Vai e faz tal coisa. Vai e anda aqui. Isso vai acontecer. Tal situação. Ele falava, era Deus falando pela boca de Eliseu. O propósito santo na vida de Eliseu. Você está entendendo isso? Era isso que acontecia. Tremenda vida de Eliseu. E a vida de Eliseu tem que ser a nossa. Filhos que estão aqui em nome de Jesus. Vocês ouviram isso? A vida de vocês tem que ser uma vida neste nível. Vocês se lembram, filhos, quando o povo, da outra nação que estava guerreando contra o povo de Israel, falou, peraí, tudo que a gente faz aqui, o povo de Israel descobre. Eles sabem o que está acontecendo. Por que isso? Aí alguém falou assim, olha, o rei pega e chama todo mundo, viu, Leandro? Chama todo mundo e falou, tem um delator aqui. Nós temos um traidor que está contando os nossos planos para o povo de fora. Aí eles assim, não, o rei, não tem nenhum delator entre nós, não. É que lá eles têm profetas. E por ter profeta, eles sabem o que a gente faz. Eles sabem os nossos planos, sabem o que vai acontecer. Povo de Israel, vocês têm um profeta.
Sim ou não? Sim. Posso dizer uma coisa a você? Eu não creio que a senhora White seja só uma escritora. Eu vou repetir o que eu disse. Ela não é só uma escritora. Uma boa escritora que deixou algumas coisas para nós. Não é. Ela é profetisa do Senhor. Ouviu? A profeta em Israel? Sim. A profeta em Israel, servos. Ouçam isso em nome de Jesus. Que o Senhor Deus mova a sua vida para que você esteja dentro do propósito celeste. Louvado seja o nome do Filho de Deus. Está ouvindo? E aí o rei pegou e falou assim: eita, então manda chamar Eliseu. Presta atenção essa. Eu vou matar ele. Aí mandou chamar Eliseu. Aí foi mandado um grupo. Olha, gente, eu acho demais o jeito de Deus. Deus é surpreendente demais. Deus surpreende positivamente todo o tempo, Jéssica. Olha o que acontece. Mandou um grupo lá buscar Eliseu. Aí o menino vem correndo: Eliseu, Eliseu, vão te buscar, vão te matar. Ele falou: tem mais os que estão conosco do que os que estão com ele. E o menino estava tão nervoso. Ele: Senhor, abre os olhos desse coitado. Aí abriu os olhos do menino, né? Os olhos espirituais. Agora veja essa. Aí vem o grupo para matar Eliseu. Senhor, fecha os olhos deles. Mandou abrir o olho desse menino e mandou fazer o quê? Fecha os olhos deles. Aí os meninos não sabiam onde ir. Os que vieram para levar Eliseu, né? E sai andando por um canto, acaba chegando em outro lugar. E ainda Eliseu fala: manda dar pão e água e comidinha para eles. Tudo de Deus tem o que no meio? Vai dar comidinha para eles, faz eles descansarem um pouquinho, tal. E agora abre os olhos deles. Pronto, abre o olho. Eita, onde é que eu estou? Ué, cheguei num caminho errado. Você está entendendo que Deus dá nações por tua causa? Deus faz qualquer coisa. Irmãos, no dia que nosso entendimento for aberto, você vai ver cada coisa que Deus fez para a sua vida dar certo. Quanta coisa o Senhor Deus fez para a sua vida dar certo. Deus vai unindo como uma net, uma rede. Deus vai usando como uma rede assim, ó, vai unindo vidas. E eu tenho certeza que Deus está unindo nossa vida aqui com um propósito. Amém. Absoluta certeza. Mas antes de destruir, Deus manda muitas advertências, sim ou não? Muitas. Deus não permite nada sem que Ele tenha um propósito. Deus vai usar tudo que for preciso para salvar você. Deus vai fazer qualquer coisa. Às vezes você pensa: não, Deus está sendo maldoso. Não está. Olha o que eu vou te falar agora. Irmã querida, presta atenção aqui. Irmã de Solange, ouça aqui. Fabiana, ouça aqui. Presta atenção. Eu ouvi isso. Eu ouvi sobre este relato, né? Uma viagem para o Missouri. Era um desses voos barulhentos. E as pessoas não queriam ficar quietas. Parece que a maior parte delas se conheciam dentro do voo. E então o voo estava alto, né? Lá mais de 11 mil pés. E a comissária disse: senhores passageiros, tomem o seu lugar. Ó, como eu falo bonito, tá vendo? Senhores passageiros, tomem o seu lugar. O voo vai ficar perigoso. A maior parte não ouviu. Continuaram jogando papelzinho um no outro, brincando, dando risada, andando de cadeira em cadeira. Aí ela pegou e impostou a voz: senhores passageiros, por favor, tomem os seus lugares, apertem o cinto. O voo vai ficar turbulento. A maior parte não ouviu. A próxima voz que foi ouvida foi do comandante. Ou capitão, meu bem. Acho que é capitão, né? Aqui é o capitão Brown. Comandante, né? Aqui é o comandante Brown. Algumas pessoas se machucam indo ao banheiro quando deveriam estar sentadas. O trabalho dos senhores é fazerem o que eu mando. O meu trabalho é de levar vocês em segurança para casa. Voltem e sentem-se. Um homem de rosto vermelho e sorriso amarelo saiu do banheiro. E sentou no banco dele. E botou o cinto. A minha pergunta para vocês: o comandante errou? Foi insensível? Malvado? Ele preferiu ver o homem seguro e envergonhado a vê-lo tranquilo e ferido. Até onde você deixa Deus ir para Ele chamar a sua atenção?
O que você deixa Deus fazer na sua vida para Ele tirar você de onde está para onde você deveria estar? Você deixa Deus chacoalhar a sua vida? Sim ou não? Não responda muito rápido, não. E se Ele escolher a barriga de uma baleia? E se Ele mudar o seu salário, igual Ele fez com Moisés? Se Ele tirar toda a sua aposentadoria? Bora. Ele pode fazer isso ou não? Ele já fez isso várias vezes com quem se entrega. Ele falou, pronto, saiu fora da tua equação perfeita, agora é a minha. E se for uma doença, como Ele fez com Eliseu? E se for uma vida de pressão atrás de pressão? A vida de Paulo foi uma vida de pressão. Ele não teve, eu não sei como é que ele conseguiu ficar são mentalmente. E ele era são mentalmente. E é assim. O Senhor Deus diz um negócio, eu preciso dizer para você. Quem sabe sofrer? Irmãos, é uma técnica celeste, aprender a sofrer. O Senhor disse, no mundo tereis? Então, pode acreditar, vai ter. Aflição é maior que qualquer zangazinha que eu possa dizer. Aflição. Aprenda a sofrer com honra. Aprenda a passar por situações honrando a Deus. Aprenda a passar com nobreza. Nobres ao passar por problemas. Chega para Deus e diz, Senhor, qual é o teu propósito? Me ajude que tu sejas honrado. Me ajude a levantar diante deste planeta como um troféu na tua mão, no meio do problema. Você já sabe que vai sofrer, mas o jeito de sofrer, você tem que aprender o jeito certo de passar pelo problema. Eliseu conseguiu. Gente, quantos milagres esse homem fez. Quantas coisas Deus usou para fazer. Quantas situações o Senhor Deus trabalhou na vida dele. Olha que coisa tremenda. Agora, de novo, neste assunto, eu quero que vocês, alunos, peguem, por favor, o parágrafo, correndo e leiam para mim. Pega aí o microfone, meu bem. Eu preciso que alguém leia esse parágrafo aqui, antes daquele que eu te pedi para colocar no texto. Depois disso, Israel ficou livre por algum tempo. Acharam esse parágrafo? Acharam, filhos? Eu preciso que um de vocês, com o microfone na mão, leia isso aqui. Leia agora, pode ler. Vamos lá, pode ler. Depois disto, Israel ficou livre por algum tempo dos ataques dos sírios. Depois disso o quê? Depois do momento em que Eliseu tinha resolvido a situação de... Vinham para matá-lo, ele dá até pão para eles, alimenta eles, manda voltar para a casa deles. Né? Aí depois desse tempo, os sírios falaram, vamos parar de perseguir eles porque não tem jeito. Entendeu? Aí eles tiveram um tempo de folga. Pode ler, continua, presta atenção agora. Porém, mais tarde, sobre a enérgica direção de um determinado rei, Azael, neto do Azael, que havia sido ungido como aguilhoador de Israel, os exércitos dos sírios cercaram Samaria. Samaria agora está cercada. Presta atenção, continua. Sitiando-a. Nunca Israel havia sido levado à situação de tão grande apertura como durante este cerco. Olha agora, olha essa frase agora. Os pecados dos pais estavam, sem dúvida, sendo visitados sobre os filhos e os filhos dos filhos. O que Deus disse aí? Os pecados dos pais estavam visitando quem? E quem mais? Vocês acham que eu que invento essas histórias? Os nossos pecados visitam os filhos, sim ou não? Só que agora eu quero que você inverta uma coisa. Você tem pecados que eram dos seus pais, que eram dos seus avós. E hoje de manhã nós temos que trabalhar em cima disso. Nós já trabalhamos sexta de noite ontem sobre os nossos filhos. Hoje nós vamos trabalhar sobre você. Você tem que saber detectar quais são as coisas em sua vida que não deveriam estar aí. Pecado dos teus pais que estão em você. Atitudes que você repete. Aqui o povo estava sendo visitado pela miséria que os pais tinham sido feitos. Sim ou não? Você entendeu isso ou não entendeu? Você tem que prestar atenção nisso. Por quê? Porque existem coisas que nós fazemos na vida que a gente nem sabe que é um resquício da miséria do que alguém fez no passado.
Tá, ainda diz aqui, os horrores de prolongada fome estavam impelindo o rei de Israel a medidas de desespero. Olha isso aqui. Quando Eliseu predisse livramento para o dia seguinte. Aí sabe o que foi que Deus fez? Deus mesmo arrumou, olha, já houveram lutas do povo de Israel, que o povo de Israel não precisou mover um dedo. Deus pega e lá no meio do povo de Israel, faz com que eles entrem num terror tão grande, gente. Eles ouviram ruídos de cavalos, ouviram uma multidão vindo, ouviram o ruído de guerra, e todo mundo fugiu. Olha isso daqui. Fugiu todo mundo, ficou a cidade sem nada. Eles fugiram porque eles ouviram um som, ouviram um negócio que Deus tinha colocado lá. Não precisa vocês brigarem, não, fica aí, eu vou lá brigar. Ai, bota e o povo sai correndo. Entenderam? Aí o que aconteceu? Aconteceu que diante do Senhor, o Senhor Deus colocou e mostrou para todo o povo de Israel que Ele era que estava no comando. Agora olhem esse texto aqui. Leiam, meu bem, pode colocar o texto. Olha esse texto aqui. Irmãos, nós temos que aprender a ser instrumento de proclamação. A igreja tem que aprender a buscar a Deus no momento de crise. Você tem que aprender a buscar a Deus no momento de problema. Meu marido vai colocar um texto aqui que é do estudo de hoje. E eu queria que todos vocês lessem isso. Olha lá. Está diante do quê? A aurora de um dia o quê? Você acredita nisso? Continua. Se ela se revestir. O que é vassalagem? O que é vassalagem? Quando você... Vassalo é escravo. Escravidão do mundo, é isso que está escrito ali. Olha o que está escrito. Estamos perto de um dia glorioso e brilhante, se resistirmos. Entendeu isso ou não? Sim ou não? Agora veja a segunda parte. Deus conclama seus fiéis que nele creem. Quem são essas pessoas? Deus está conclamando quem? Olha lá. Para que inspirem coragem aos que estão sem crença e sem esperança. Cuidado com o que você fala. Inspire coragem e confiança. Combinado? Continua agora. Voltai para o Senhor, prisioneiros de esperança. Buscai de Deus, do Deus vivo, força. Mostrai fé, humildade, não vacilante em seu poder e disposição para salvar. Quando em fé nós nos apoderamos de sua força, Ele mudará, maravilhosamente mudará as perspectivas mais desesperadas e desanimadoras. Deus vai mudar, sim ou não? E isto Ele fará para quê? Se você confiar, Deus vai fazer. Mas haverá um grupo que Deus vai usar para dizer assim: com vocês eu faço o que eu quiser. A sua vida, sua doença não vai mudar. Você aceita? Irmãos, Deus está procurando como agulha no palheiro gente que queira isso. Que aceite isso. Que esteja tão livre de si. Que Deus faça qualquer coisa por essa vida. Que Deus possa revelar-se no universo. Diante de todo o universo através dessas vidas. E eu queria que você chegasse nesse ponto. Queria que você chegasse nesse ponto. Um zelo que nunca esmoreça. Um posicionamento que nunca vacila. Obreiros que não achem tarefa demasiadamente árdua. Nenhuma perspectiva demasiadamente sem esperança. Gente que trabalhará para Deus, indômitos, até que a aparente derrota seja tornada em gloriosa vitória. Nem mesmo paredes de prisões, martírio ou perspectiva, mude esse povo a mudar de rumo, em seus propósitos de trabalhar unidos para a edificação do reino de Deus. Você quer isso? Não vai adiantar outra coisa, minha filha. Josefa, é isso que Deus quer de você. Para isso você está viva. Ou você faz parte de um grupozinho que infelizmente vai se perder e vai morrer. Eu sei que eles serão como a areia do mar, mas diante da quantidade de gente do universo, eles só são um tantinho assim. Por que eu estou falando isso? Te assusta agora.
Aqui nós estamos olhando assim. Eu te peço para você olhar assim agora. Olhe para cima. Olhe lá. Imagine fora desse teto aqui. O que tem além das nuvens? A sua casa. Sim ou não? É para onde você vai. Então daqui uns dias você sobe. Quantos milhares de filhos Deus tem? Pensa, minha filha. Quantos? Não tem como a gente contar. Diz que o planeta Terra teve 146 bilhões de pessoas até hoje, desde que o mundo é mundo. 146 bilhões. Isso é uma perspectiva que o pessoal tem feito aí, está escrito aí no Google, tá? 146 bilhões somados todas as eras. Eu não sei se é isso. Mas vocês acham que Deus tem mais filhos sem pecado lá na eternidade, sim ou não? Muito mais. Irmãos, é tanto que você não imagina. Só para vocês terem ideia, olha que coisa fabulosa. Deixou ele 99, que não precisava de arrependimento. Vem em busca da ovelhinha perdida. E se Deus tiver 100 mundos? E se Deus tiver 100 mundos? E se ele tiver incontáveis mundos? Porque é usada essa frase também. Incontáveis mundos. E se Deus tiver essa quantidade, quantos irmãos nós temos? Quantos irmãos nós temos, queridos? Veja, aqui na terra, Sheila, pode parecer que nós somos a minoria das minorias. Tem um monte de gente que está pecando aí. Se você olhar no planeta, tem mais gente em miséria do que gente vivendo certo. Sim ou não? Mas olhando de cima para baixo, tem mais gente fazendo certo ou errado? Mais certo. Você faz parte da maioria ou da minoria? Da maioria. Você faz parte do quê? Os que vão morrer será um tantinho assim, ó, mesmo que sejam como a areia do mar aqui na terra. Só que de todos os que sobrarem, você será um pelotão de elite. Você terá passado por algo que ninguém no universo passou. Sabe o quê? Não é perdão só. Perdão e salvação plena, restauração plena. Irmãos, isso é glorioso demais. Restauração plena. Restauração plena. Irmãos plenos, com uma experiência única, total, cheios do poder de Deus. E viveremos assim pela eternidade toda. Nunca mais um segundo de preocupação. Eu vou receber um menininho no meu braço. Uma criancinha eu vou receber, mulher. Você sabia? E eu mesma vou ter que me apresentar para ele dizer, eu sou sua mãe. E ele vai poder voar, fazendo, a senhora White disse que viu as crianças fazerem uso de pequenas asas, subindo em montes para colherem flores que nunca murcharão. Essa é a fala dela. Então eu não vou me preocupar, dizer, onde é que anda? Cadê ele? Não vou me preocupar. Por quê? Porque ele vai estar seguro. Segurança de Deus nós teremos, sim ou não? E pela graça e poder de Deus viveremos felizes para sempre. E entenderemos que todos fazemos parte, e já estamos fazendo. Todos fazemos parte de um grande plano de redenção e felicidade. Eu vou orar com você agora. Vou agradecer a Deus pela sua vida, pela minha vida. Vou pedir a bênção de Deus para você que está em casa, para nós aqui. E que nossa vida seja como a vida de Eliseu. Que Deus nos ajude, que nos ensine a viver assim. Você quer? Então ajoelha comigo. Senhor Deus do universo, o Senhor é soberano. O Senhor é que manda no universo. E o Senhor manda em nossa vida. O Senhor não nos deixou escolher qual a cor de cabelo teríamos, cor de olhos. O Senhor não nos deixou escolher nosso sexo. O Senhor mesmo disse, você vai ser homem ou mulher e acabou. O Senhor não deixou a gente escolher qual país nascer. Foi o Senhor que decidiu. O Senhor não nos deixou escolher nosso pai e nossa mãe. Foi o Senhor que decidiu. O Senhor não deixou a gente escolher nossa cor de pele. Foi o Senhor que decidiu. Mas o Senhor deixou a gente decidir aonde iríamos passar a eternidade.
E nós estamos decidindo aqui, Senhor, nesse final de semana, servir ao Senhor do teu jeito. Que o Senhor seja soberano sobre a nossa vida toda. Que o Senhor faça o que o Senhor quiser de nós, ainda que isso nos traga dor. Porque a dor contigo, Senhor, não é vista como dor, vista como plano de fundo. É vista como um dos detalhes que o Senhor pode usar para as coisas funcionarem. Eu louvo tua vida, louvo o teu nome pela história de Eliseu. E quero dizer a ti, Senhor, em nome de Jesus, que estamos aqui para que o Senhor faça conosco uma vida que vale a pena, que outras pessoas ao olharem e falarem conosco possam dizer o mesmo. Que bom esta vida que o Senhor levantou na terra. Pai Santo, queremos estar entre aqueles que viajarão contigo, que andarão contigo em todos os mundos, sim, mas principalmente entre aqueles que diante do universo todo terão dito: Deus está certo e o diabo está errado. Este é o principal de nossa vida. Nós provaremos para o universo que Deus é que está certo. Então, meu Pai, em nome de Jesus, nos abençoe. Que agora, ao irmos lá comer, depois ter um tempinho, Senhor, para então irmos para a última pregação dessa manhã, que a tua bênção, o teu poder esteja sobre o nosso coração e vida. Reorganiza a nossa história, reorganiza o nosso coração. Encha-nos de poder e de força. E em nome de Jesus nos abençoe. Amém, Senhor. Queridos que estão em casa, nós estaremos de volta aqui às 9h30, se Deus quiser, tá bom? É o horário marcado para reiniciarmos nossos momentos de oração. Serão os momentos últimos dessa vigília. Que o céu se envolva com você, que Deus te encha de força e poder, que Ele reorganize a sua história na graça e na misericórdia de Jesus. Um beijo, gente, até daqui a pouco.